Hoje eu vou falar do excelente artigo na Ilustrada da Folha de Luiz Felipe Pondé. Ele fala sobre Hobbes, uma vez mais, comparando Hobbes a Rousseau. Rousseau é aquele filósofo da vaidade que encanta tanto a esquerda caviar, essa turma que vive numa bolha e que acredita no novo homem, num bom selvagem, que é corrompido pela sociedade, pelo sistema, e que se ao menos eles, os ungidos da inteligência, puderem ter o poder nas mãos, eles vão ajudar a parir esse novo homem ou então forçá-lo a ser livre, uma vez que ele nasce livre, mas se encontra preso a correntes em todo lugar. Pondé, naturalmente, tem muito mais apreço por Hobbes, um pensador muito mais realista, que encara a natureza humana de uma forma bem mais... justamente o problema que essa inteligência, essa elite, essa esquerda caviar, que ele chama de inteligentinhos, estão pregando soluções alternativas que fora do Estado, à margem das leis, né? Então eles acabam ajudando a parir, a criar um monstro que depois acaba devorando-os. Então, as manifestações de junho, uma revolta natural, legítima, de muita gente da própria classe média, aquela classe média que a Marilena Chaui, um exemplo clássico desse tipo de inteligência, odeia, né? Acabou sendo desesperando esse pessoal, porque aquilo sim era uma manifestação legítima. Então eles, naquela época, falaram que estava sendo tomada, as ruas estavam sendo tomadas por conservadores, que as manifestações, as suas manifestações estavam sendo usurpadas por essa turma reacionária. Para eles, os reacionários são o quê? Os cidadãos ordeiros, pessoas normais de classe média, que trabalham, estudam, e que não são financiadas, então, por esses movimentos de esquerda radical, revolucionária e tudo mais. E o Pondé justamente vem mostrando, então, que o seguinte: se no ano passado vimos uma inesperada crise na representação política que levou esse pessoal às ruas, né? Agora assistimos a um crescente rompimento do contrato social, que é o próprio termo de Rousseau, né? Então você vai justamente esgarçando os tecidos sociais, os valores das instituições no país, e isso vai criando um ambiente fértil para que aí sim crie um clima de total anomia, de total falta de respeito às regras do jogo, às leis, às instituições. Muitas vezes porque, repito, aquela turminha da inteligência que vive numa bolha, numa torre de marfim, foi, ao longo do tempo, minando, atacando e condenando e agredindo todas essas instituições. E aí ele vem mostrando, né, com sempre o seu humor que lhe é peculiar, essa postura, então, desse pessoal que habita esse ambiente muito distante da realidade das ruas, né, e acha que fala em nome do povo. Sempre para eles o povo é uma abstração, né, o P maiúsculo do povo, que eles acabam não conhecendo o povo com um P minúsculo, né, aquele José, aquele Pedro, aquele sujeito que vive de fato na rua e ele acha que representa e fala em seu nome. E aí o Pondé diz: infelizmente a inteligência não percebe que tanto a burguesia chocadinha com esses rolezinhos e com tudo isso que acabou tomando conta das ruas, né, impedindo o seu direito de ir e vir, sua vida, sua vidinha, né, para essa elite é a sua vidinha que a Marilena Chaui odeia. Então a inteligência não percebe que tanto a burguesia chocadinha quanto os mais pobres, né, fazem parte da mesma categoria de gente comum. Aquela gente comum que o ministro Gilberto Carvalho considera um bando de ingratos, né, porque não reconhece tudo aquilo que o governo do PT fez por eles. Perdemos nós da inteligência, aí Pondé como pensador, filósofo, professor, está se colocando nesse grupo, mas obviamente sempre vai muito contra o mainstream, a maioria desse pessoalzinho, né? Perdemos a capacidade de enxergar essa gente comum, porque vivemos em nossa casinha, né, correndo atrás da produtividade inócua da sua excelência CAPES, ou delirando com seres humanos que não existem, né, de carne e osso. Então, novamente, esse pessoal que vive principalmente na área de humanas, né, história, antropologia, psicologia, sociologia, sempre
correndo atrás desses títulos todos, né, do CAPES, se achando os ungidos, os últimos, os reis filósofos, os mais sábios que já pisaram na face da terra, se ao menos eles tivessem esse poder todo de moldar a ferro e fogo o novo ser humano, né, e não ter que lidar com essa gente comum, né, que fica revoltadinha e quer ver futebol e carnaval, se ao menos eles pudessem ter esse poder, tudo ia ser diferente. E eles ficam lá, então, habitando essa Torre de Marfim sem se dar conta do que acontece de fato nas ruas, que eles achavam que controlavam, porque achavam que rua era sinônimo de sindicato, de CUT-UNE e de MST e coisas do tipo altamente subservientes, altamente controláveis pelas verbas e pelas ordens da esquerda organizada, da esquerda revolucionária, dos herdeiros de maio de 68, dos filhinhos de papai, dos mimadinhos que achavam que eram os detentores do controle da história, né, do curso da história, porque acreditam, inclusive, no determinismo marxista. E aí ele vem, Pondé, oferecendo como contrapartida a isso, a visão que ele tem dessa gente comum, desse povo, né, com P minúsculo. E seriam o quê? Qual a psicologia dessa gente comum? E aí ele diz, gente comum é duramente meritocrática, quem não trabalha é vagabundo, não quer ser assaltada quando vai para o trabalho ou para casa, e se for, quer ver o ladrão se ferrar feio, quer também casa própria, metrô, ônibus, que andem, né, comprar um carro logo que possível, hospital sem muita fila, comer pizza no domingo, transar por 5 minutos quando não estiver muito estressada, ir para a praia, ganhar cada vez mais, ir ao cinema, mais perto de casa, ir ao salão de beleza, ver os filhos crescerem, tomar cerveja e, se der, ler alguma coisa além de ver televisão. Isso é tudo aquilo que é abominável para a esquerda intelectual, para a inteligência, que gostaria que todo ser humano, todo povo fosse o quê? Fosse um Trotsky, fosse um Goethe, fosse um intelectual como ele, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então abomina essa escolha por uma vida simples, por uma vida comum, regrada, feita de trabalho, feita de conforto, feita de praia, futebol, carnaval e lazer, que é tido como medíocre, como brega, como jeca para essa inteligência. Então isso seria o retrato que o Pondé tem do povo, da gente comum, e que desespera a inteligência, aquela turminha que está lá produzindo coisas inúteis para o CAPES, como, por exemplo, tese de mestrado sobre Valesca Popozuda, sobre funk e outras baboseiras quaisquer. Então, esse desencontro entre a turminha da bolha, dos jantares inteligentes, da esquerda caviar, da esquerda festiva, os radicais chique, e essa turma que vive de fato nas ruas, é cada vez maior esse desencontro, esse afastamento. Isso vai gerando uma situação cada vez mais preocupante, porque, por conta das bandeiras pregadas por essa inteligência, por essa minoriazinha formadora ou deformadora de opinião, você vai, como eu já disse no começo, desgarçando cada vez mais o tecido social, rasgando o contrato social e criando um ambiente de profunda revolta dessa gente comum, que aí sim coloca em xeque e ameaça as instituições todas e a própria ordem. Porque esse é um pessoal ordeiro que quer, que deseja, que clama por ordem. Então, quando vai criando um clima de total desordem, de total anomia, esse pessoal começa a querer, desejar, a demandar algum tipo de intervenção realmente autoritária que coloque em xeque a própria democracia, a própria liberdade, para você poder ter ordem. Toda aquela ordem que foi destruída pela luta da esquerda caviar, pela luta da inteligência dos antropólogos, psicólogos e sociólogos, que passaram décadas e décadas defendendo bandido, os mais crimes marginais, os mais perigosos marginais e assassinos, sempre como vítimas da sociedade, e por aí vai. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Lutaram e desejaram muitos anos Rousseau e podem acabar encontrando Hobbes, o homem como lobo do homem, e uma visão muito mais trágica quando você simplesmente destrói os pilares que sustentam a civilização.